Muito bem, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exames de admissão. Desta vez estaremos trabalhando aqui com o exame de admissão de Matemática 2, UEM 2021, ok? Vamos dar continuidade a arrebentamentos deste exame e de uma vez por todas finalizarmos com toda a correção aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer mesmo é descer e dar continuidade com a resolução aqui a partir da questão 21. Se você não viu a parte 1 do mesmo, vai aí, confira na descrição deste vídeo e começa aí a acompanhar todas as resoluções, tá bom? Portanto, passando aqui para a questão número 21, ok? Vamos dar continuidade à resolução. Temos o seguinte em 21. Supondo que o gráfico da função derivada é dado pela figura abaixo, então o gráfico da função f será. Então temos que considerar este gráfico aqui como sendo o gráfico da função derivada, ok? Então, pontos interessantes deste gráfico é este ponto aqui, o menos 3, e aqui o ponto 1, ok? Então vamos aqui no papel e tentar elucidar o que está a acontecer aí. Temos este gráfico aqui, ok? Este gráfico, temos aqui menos 3 e temos aqui o ponto 2, tá bom? Aqui, perdão, o ponto 1. Este lado do gráfico, para nós, a função é positiva. Aqui, o nosso gráfico é negativo. Deste lado também será negativo. Tendo em conta que é o gráfico da primeira derivada, ok? O que a gente sabe? A gente sabe que os zeros da primeira derivada, ok? Os zeros da primeira derivada sempre correspondem aos pontos extremos, que no caso podem ser aí máximo ou aí mínimo, ok? Então, quando é que temos máximo? Quando nós crescemos, depois decrescemos. Temos mínimo quando nós decrescemos, depois crescemos. Assim temos mínimo, mas assim temos aí um máximo, tá bom? Agora, quando é que a gente cresce mesmo? A gente cresce, a nossa função cresce, se a nossa primeira derivada for aí positiva. Mas a função f é decrescente se a primeira derivada for negativa, tá? Então, se a primeira derivada for negativa. Então, vamos estudar aqui. Temos aqui dois pontos interessantes. Este ponto menos 3 e este ponto menos 1. São os pontos que fazem com que a primeira derivada seja igual a 0. Então, o menos 3 e o 1 serão aí os nossos extremos máximos e mínimos. Só que temos que verificar qual deles é máximo e qual deles é mínimo. Veja só, que aqui estamos com primeira derivada negativa. Quando atravessamos o 3, começamos a ter primeira derivada positiva, ok? Então, se estávamos com primeira derivada negativa, estávamos a decrescer. Atravessamos o 3, começamos a ter primeira derivada positiva, então começamos a crescer, porque quando a primeira derivada for positiva, a nossa função começa a crescer, ok? Então, estávamos em negativo, estávamos a decrescer. Estamos em positivo, estamos a crescer. O que é que forma-se? Forma-se um mínimo, ok? A nossa função tem um mínimo quando x for aí menos 3. O y será um determinado y que não nos interessa no momento. Agora veja aqui, que estamos em positivo, ou seja, estamos já a crescer. Começamos, quando passamos o ponto 1, começamos a entrar em negativo. Ou seja, a nossa primeira derivada está ficando negativa, quer dizer que a nossa função começa já a decrescer. Bom, dá para notar com isto que aqui nós formamos um determinado ponto máximo, ok? Teremos o máximo quando x for igual aí a 1 e o y será exatamente um determinado y. Se você tiver dúvida disto, eu tenho um vídeo passo a passo aqui no canal. Vá lá e confira e aprenda muito mais do que eu estou aqui a demonstrar, ok? Então, temos o mínimo em menos 3, temos o máximo em 1. Vamos novamente para o nosso exame e verificar isto aqui. Olhando para este gráfico, nós temos aqui um ponto baixo, seria o mínimo aqui. O mínimo aqui não está em menos 3, logo não é este gráfico, ok? Olhando para este gráfico aqui não tem extremos, então logo não vai ser este gráfico. Analisando este gráfico aqui, nós temos aqui um ponto baixo, temos um ponto mínimo aqui, só que quando subimos para cá não está em menos 3, logo não é este gráfico. Vindo para este gráfico aqui, temos um ponto baixo aqui, então temos um mínimo aqui. Quando subimos para cá, verificamos que sim, realmente aqui o ponto é menos 3. Tem o mínimo em menos 3. Agora, temos um máximo, segundo o nosso enunciado, segundo a nossa interpretação, no ponto 1. Vindo para aqui, o ponto 1 é este aqui, temos aqui um ponto máximo, sim, ok? Este gráfico tem máximo aqui no ponto 1. Então, sim, senhora, esta alternativa C será verdadeira, ok?
Agora vamos passar aqui para a questão 22. Vamos analisar a questão 22. Temos o seguinte: se x elevado a y é igual a 1, é correto afirmar que... Portanto, nós temos aí que se o x elevado a y for igual a 1, então qual vai ser a afirmação verdadeira? Atenção, quais potências nos dão 1? Nós só poderíamos ter como resultado 1 se o x, ok, for qualquer número real e o y for igual a 0. Porque nós sabemos que x elevado a 0 ia ser igual a 1, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, nestas condições, teríamos isto nos dando 1, ou, ok, tendo x igual aí a 1, o y poderia ser qualquer valor real. Porque o 1 elevado a y, ok, o 1 elevado a qualquer que seja o valor sempre dá-nos aí o 1, tá bom? Agora, se o x para nós for igual a menos 1, agora tem uma condição. O y deve ser par. Deve ser par, ok? Por quê? Se nós tivermos menos 1 elevado a um y aqui, o y deve ser par para que isto nos dê 1, ok? Deve ser par porque o número par aqui vai eliminar o sinal negativo e 1 elevado a qualquer que seja o número vai continuar dando-nos 1 aí. Ou seja, nós temos apenas 3 condições para que aí possamos ter 1 como resultado desta potência. Aqui seria a segunda, aqui a terceira, tá? Então, ou o x é qualquer valor real, sendo que y é igual a 0, ou o x é igual a 1, sendo que y é qualquer valor real, ou, no caso, o x é igual a menos o 1, mas com o y tendo que ser sempre um valor par. Vamos verificar a alternativa verdadeira. Aqui diz y é igual a 0 e x é um número qualquer. Isto corresponde a esta que nós chamamos de primeira opção, não é? Veja aqui a nossa primeira opção, x é qualquer valor e y é igual a 0. Bom, esta alternativa é sim verdadeira, ok? Essa alternativa é sim verdadeira. Agora, y é igual a 0 e x é igual a 0, isso não faz sentido, não está em nenhuma daquelas condições que eu propus lá. Se x for igual a menos 1, nós verificamos aqui no nosso enunciado que se o x for igual a menos 1, o y deve ser aí um número par, ok? Aí vem, o y é um número ímpar, então não, isto é falso. Agora, se x for igual a 1, y é um número qualquer, isto sim é verdade, ok? Se o x for igual a 1, o y pode ser um número qualquer. Isto corresponde àquela segunda alternativa. Então, temos a alternativa C também sendo verdadeira, ok? Depois temos aqui o seguinte, x é igual a 0 e y é um número qualquer. Bom, isso aqui não está em nenhuma daquelas condições. Agora, se formos analisar aqui, nós verificamos que temos duas alternativas verdadeiras. Agora, não me pergunte por quê, porque eu não sei absolutamente nada, bom? A única coisa que consigo ver é que este exame tem duas alternativas verdadeiras realmente. Ok? Então, 22 temos duas alternativas verdadeiras. Deixe ficar aí o seu comentário, tá? A respeito do 22. Agora, passando aqui para a questão 23, temos o seguinte. Seja G uma função definida por G de x sendo igual a π sobre 2, aqui elevado a 3, então a derivada no ponto 2 é igual a, ok? Temos ali a função G de x sendo igual aí a π sobre 2 elevado a 3. Queremos saber quanto é que será a primeira derivada no ponto 2, ok? É o seguinte, derivar esta função será banana mesmo, porque a derivada da função g de x para nós vai ser igual. Se formos a prestar atenção devida, ok? Nós temos aqui π sobre 2 elevado a 3. Se derivarmos isto aqui, uma vez que não tem x, é uma constante, sua derivada sempre vai ser igual a 0. Agora, no ponto 2, se eu colocar 2 no lugar de x, eu teria a derivada no ponto 2, que vai continuar sendo aqui igual a 0, porque não tenho x para trocar. Então, a primeira derivada no ponto 2 vai ser igual a 0, e na verdade, a primeira derivada em qualquer que seja o ponto é igual a 0. Alternativa D. Vamos passar aqui rapidamente para a questão 24. O limite f de x com x tendendo a 0 da função representada no gráfico abaixo é... Ok? Então, nós queremos aqui o limite desta função quando x tende para 0. Bom, existe um vídeo aí de limites laterais de continuidade de funções
que explica exatamente como tirar limites com base no gráfico e o conceito do próprio limite no ponto, ok? Então é o seguinte, nós dissemos que o limite da função f de x com x tendendo para a, ele existe, ok? Ele existe e vai dar um determinado valor só com uma condição. E a condição é que o limite de f de x com x tendendo para a à direita seja igual ao limite de f de x com x tendendo para a à esquerda. Se esses dois limites laterais forem iguais e derem um certo determinado valor b, então o limite no ponto existe. Ele vai ser igual ao mesmo b que esses limites laterais nos deram, ok? Agora, no caso em que esses dois limites são diferentes, nós vamos dizer que este limite, ok? Vamos dizer que o limite da função f de x com x tendendo aqui para a, ok? Ele vai ser igual a não existe. Ele não vai poder existir porque os limites laterais são diferentes. Então, nós teremos que estudar, na verdade, os limites laterais para afirmar se esse limite existe ou não. Ok? Então, vem aqui no nosso gráfico. Eu vou tentar aqui esboçar o gráfico. Muito bem, esboçado o nosso gráfico, nós queremos saber se existe o limite de f de x com x tendendo para 0, ok? Se existir, então teríamos que achar aqui primeiro o limite quando x tende para 0 à direita e depois tirarmos também o limite com f de x com x tendendo para 0 à esquerda. Verificar se esses dois limites são iguais, ok? Agora, o ponto zero onde é que está? O ponto zero está aqui. O limite à direita tem que vir no ponto zero do lado direito. Quando eu venho ao ponto zero do lado direito, a curva é esta aqui, ok? À medida que eu vou me aproximando a zero, vejo que o valor de y aqui é zero, ok? Então, o limite à direita seria igual a zero. Agora, o limite de f de x com x tendendo a zero do lado esquerdo, nós vamos para o ponto zero, mas do lado esquerdo. Qual é a curva? Seria esta aqui. Quando nós viemos ao ponto zero do lado esquerdo, usamos esta curva. À medida que eu vou me aproximando até aqui no zero, ok? O valor de y que encontro aqui é o 1, ok? O valor de y que encontro aí é o 1. Agora, esses dois limites laterais são iguais? Não, ok? Então, como esses dois limites laterais não são iguais, vamos dizer que este limite não existe, tá bom? O limite com x tendendo para 0 não existe e a alternativa seria E. Muito bem, agora vamos passar para responder a questão 25. 25 pede o seguinte, o valor de f de menos 5, ok? Então, nós temos que considerar a função anterior, embora o enunciado aí não indicou, vamos ter que entender isso aí, ok? Que temos que considerar o gráfico de 24. Vamos lá, pretendemos achar o f de menos 5. É o seguinte, menos 5 estaria mais para cá. Menos 5 seria isto aqui. Se eu subisse aqui a minha reta, ok? Se eu subisse aqui para achar a função, nós verificamos que o ponto seria este aqui. O valor de y correspondente aqui é o 1. Então, o f de menos 5 teria que ser igual a 1. Vamos para o nosso enunciado e verificamos que não temos aí o 1, ok? Logo, a alternativa verdadeira aqui não existe, é só deixar em branco mesmo. À medida que nós vamos fazendo aqui a resolução, nós vamos verificar que este enunciado do Matemática 2 teve vários problemas que até o próprio exame deveria ter sido cancelado na hora. Acho que careceu de uma revisão, tá bom? Então vamos fazer aqui a questão 26. O valor do limite de f com x tendendo para 2, ok? Se o x tendesse para 2, qual seria o limite da nossa função f? Bom, aqui nós teríamos que analisar o seguinte. O ponto 2 provavelmente estaria aqui. Tendo aqui 2, ainda analisando o gráfico de 24, eu verifico que quando venho do lado esquerdo, ok? O 2 seria isto aqui. Depois teríamos aqui o 2 correspondendo a isto aqui. Ok? Quando venho ao ponto 2 do lado direito, eu tenho isto aqui, ok? E a curva vai descendo, vai fazendo isto aqui. A curva vem para aqui. Agora, quando venho do lado esquerdo do 2 até 2, é isto aqui. A curva é esta aqui. Então, eu verifico que venho até aqui. Ou seja, vindo do lado direito ou do lado esquerdo, eu sempre venho para o mesmo ponto. Quando eu paro aqui, tento achar o y, aí não foi indicado, tá bom? Com isto eu percebo que seria um valor acima do 1. Sendo o valor acima do 1, será um único valor, tá bom? Será um único valor. Então não dá para saber se
seria aí 2 ou seria 7. Então, como o gráfico não foi graduado, na verdade nós não temos nenhuma informação a respeito, ok? Há quem pode dizer que nós vamos marcar a alternativa E, ok? A alternativa E diz que não existe. Bom, o limite da função no ponto 2 existe, porque os limites laterais direito e esquerdo, eles são iguais, ok? Eles convergem para o mesmo ponto, mas simplesmente o ponto não foi indicado aqui. Por isso nós não sabemos. Existe o limite, mas não sabemos qual é. Agora, se fosse para totobolar, dá para ver, venha comigo aqui, dá para ver que não vai ser 0 ou 2. Essa alternativa não tem como, porque nós percebemos que é um e único valor. Esta aqui também não tem como ser a alternativa verdadeira, porque nós percebemos que deverá ser um e único valor. Agora aqui diz que seria B, seria 0. Nós percebemos que é um valor diferente de 0. Também não tem como ser esta alternativa. Agora, a alternativa A está um pouco exagerado. Não dá para dizer que é 7, porque é um valor que só está um pouco acima do 1. Então, a alternativa verdadeira nesta questão não existe. Você vai entender porque que eu digo que este exame deveria ter sido cancelado. Venha aqui verificar a questão 27. Nós temos o seguinte: o gráfico da função f é. Aqui nós temos uma questão altamente estranha e bem esquisita, ok? Talvez, ok? A função f a qual o enunciado se refere, não seja esta função f de 24, ok? Não seja a função f de 24. Seja a função f que deveríamos ter usado para responder a questão 25 e para responder a questão 26. Não tem nenhuma função f aqui, tá bom? Então não dá para dizer qual dos gráficos seria o gráfico da função f. A questão 27 não faz sentido, ok? Porque ela não tem enunciado para ser sustentada. Agora, vindo para a questão 28, acho que o enunciado não está visível aí, mas vou deixar o PDF do enunciado aí na descrição, caso você não tenha o enunciado. Veja a questão 28, diz o seguinte: as assíntotas da função são... Que função? Não foi nos indicada nenhuma função para estudarmos aí as assíntotas. Também a questão 28 não faz sentido. Então não tem como marcar a alternativa de algo que não faz sentido. Ok? Comparando as derivadas da função em x igual a 2 e em x igual a 3, pode-se dizer que função, ok? A função não foi indicada aqui. Então houve um problema durante a elaboração deste enunciado, ok? Então 29 também a questão não faz sentido. Venha aqui para a questão número 30. Nós temos o limite de 1 sobre h de x com x tendendo para o mais infinito. Não temos a função h de x. Então o enunciado também novamente não faz sentido. Agora, passando para a questão 31, nós temos o seguinte: a expressão analítica da função é... Que função? Nenhuma função foi indicada aqui para nós podermos tirar a sua expressão analítica. Daí que 31 também não faz sentido. Ok? 32. Os valores da função são iguais em... Então, nós não temos estas funções a que eles se referem aqui. 32, novamente, não faz sentido. Venha para a questão 33. Os valores de g no ponto 1 é igual a... Que função g? Provavelmente seria a mesma função g que é mencionada na questão 28, que é mencionada na questão 27. Então, 33 também é uma questão que não faz sentido. O mesmo acontece com a questão 38, ok? Nós carecemos destas funções g de x e h de x. Acho que durante a elaboração do exame, houve um pequeno descuido aqui pelo comitê da elaboração dos exames, porque eles deveriam ter colocado o gráfico, ok? Deveriam ter colocado um gráfico referente à função g e referente à função h, que eles passam a avaliar nessas questões aqui, ok? Então, basicamente seria isto aqui. E vindo para 35 também está dentro do contexto dos gráficos das funções que eles não trouxeram, ok? Não trouxeram. Motivo eu não sei porquê. Agora, o que a gente deveria fazer na hora do exame? Eu não sei, ok? Então, eu não sei, simplesmente teríamos que deixar as questões em brancos para nós não mostrarmos que primeiro passamos pela palhota para depois virmos fazer este exame, tá bom? Agora, se você andou a marcar aí, talvez você passou para a palhota, e depois começou a marcar sem gráficos. Brincadeiras, ok, queridos? Não vão zangar aí.
nós estamos aqui a brincar simplesmente para mostrar que houve um grande erro que nunca foi cometido em toda a história da Universidade Eduardo Mondlane, ok? Então vamos passar aqui para a questão 36 e até aqui a questão 40, ok? Bom, o que deveria ter acontecido naquelas questões anteriores é o que aconteceu aqui, porque aqui eles dizem o seguinte: dado o gráfico da função y igual a f de x, responda as questões 36, 37 e 38. Faltou esta parte naquele enunciado lá, tá bom? Agora vamos passar aqui para fazer um grande rebentamento geral e acabar aqui com tudo, tá bom? Vamos usar este gráfico para responder a questão 36, 37 e 38. Bom, eu transcrevi aqui o gráfico, vamos começar a responder as questões. A primeira questão que nós temos é 36. 36 diz o seguinte: a função y igual a f de x não admite derivadas em... Então, a função não admite derivada onde ela não está definida. Por exemplo, aqui neste ponto aqui, temos um ponto de descontinuidade, ok? Se formos para lá no nosso gráfico, vamos ver aqui que é 2 e aqui temos 1. Então, este ponto de descontinuidade não admite derivada. Este ponto também, onde nós temos mudança brusca, ok? Aqui neste ponto aqui, a função não admite também derivada, ok? Por alguns motivos. A este ponto nós chamamos de mínimo relativo, então é um ponto onde a função não admite também derivada. A alternativa verdadeira seria aí a alternativa E, ok? A função não admite derivadas onde ela não estiver definida. Agora, passando aqui para a questão 37, o valor de f de 2 é igual a... Então, nós queremos o f de 2, ou seja, queremos a função quando x for 2. Veja só que quando x for 2 é o ponto onde temos aqui uma bola aberta, ok? Temos uma bola aberta, quer dizer que f de 2 não existe. A função não está definida neste ponto aí. Então, a alternativa verdadeira seria não existe, que é a alternativa D. Então, vamos rebentar aqui a questão 38, que diz o seguinte: o valor da primeira derivada no ponto 3 é igual a, ok? Então, no ponto 3, o ponto 3 seria mais ou menos este aqui, ok? Este ponto aqui, que pertence ao intervalo de valores onde temos uma linha horizontal. Se a linha é horizontal, significa que a nossa função é constante naquele intervalo. A derivada de uma função constante, querido, é igual a 0, ok? Então, marque aí a alternativa correta sendo aí 0, tá bom? Agora nós vamos passar para a questão 39, com muita gentileza, estamos aqui a finalizar com tudo isto aí. 39 pede-se a integral desta expressão aí. Agora, se você quiser aprender integral de verdade, você está no canal certo, ok? Vou deixar links na descrição. Nós temos aqui integral de 1 sobre x, ok? Menos x elevado a 3 dx. Bom, para quem sabe integrar e para quem tiver aprendido integrais no canal, sabe que será integral disto e integral disto. Então, teremos integral de 1 sobre x dx menos integral aqui de x elevado a integral de 1 sobre x dx já foi tabelada, é só dizer que sempre que encontrar 1 sobre x, ok? Integral de 1 sobre x é uma integral de tabela, é só dizer que vai ser igual a ln aqui de x. Menos, agora para resolver isto aqui, meu amigo, é só saber o seguinte, que quando eu vou fazer integral de x elevado a n em função de x, isso vai ser igual a x elevado a n mais 1, volta a dividir por este n mais 1 e por fim diga aí mais c, porque a integral é indefinida, tá bom? Então, para nós, o nosso n corresponde aí a 3. É por isso que vamos dizer que é x elevado a 3 mais 1, voltamos a dividir por 3 mais 1 e aqui vamos escrever mais c. Então, isto vai ser igual a ln de x menos 3 mais 1 vai ser igual a 4, né? Então, ficamos com x elevado a 4 sobre aqui 3 mais 1, que é 4 mais c. Procura aí a alternativa verdadeira, que marcará com certeza a alternativa B. A alternativa B, ok? Agora, se essas coisas de integral só te batem a cabeça, você terá que fazer da seguinte maneira. Pegue cada uma dessas alternativas e faça a derivada, ok? Pegue uma dessas alternativas, faça a derivada. Aquela alternativa cuja derivada vai dar exatamente a mesma expressão que estava aí na integral é a alternativa correta, ok?
Então vamos passar aqui para a questão 40 e acabamos com tudo. Isso vai ficar aqui nada deva. Na questão 40 nós temos aí 2 mais i elevado a 2, tá bom? Então temos aí 40 para resolvermos isto aqui. 2 mais i elevado a 2, ok? A expressão é equivalente a quantos? O que a gente deve saber em primeiro lugar? Que i, que é a unidade imaginária, ela é igual à raiz quadrada de menos 1. Agora, se eu tiver i ao quadrado, tenho raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que simplificando o quadrado com quadrado, fica aí menos 1. Então, i ao quadrado é igual a menos 1. Ok? Então, vem aqui comigo e rebenta isto da seguinte maneira. 2 mais i ao quadrado, uma vez que é quadrado, quer dizer que é 2 mais i vezes 2 mais i. Agora, vamos aplicar a propriedade distributiva. Teríamos aqui 2 vezes 2, que é igual a 4. 2 vezes i vai ser 2i. E depois vamos fazer aqui i vezes 2 vai ser também 2i, ok? I vezes i vai ser i ao quadrado. Tudo bem, agora façamos o seguinte. 4 mais... Veja que aqui tenho 2i, aqui também tenho 2i. Então, 2i mais 2i ficam 4i's. Este i ao quadrado, aqui a propriedade que eu mostrei antes, que i ao quadrado seria igual a menos 1. Então, no lugar de i ao quadrado, vamos colocar aí menos 1. Este não tem i, este também não tem i. É por isso que vamos fazer 4 menos 1, que vai ser igual a 3, mais este 4i. Então, você arrebenta. A alternativa é D. Então, thanks people, de vez em quando vão visitando aí o canal, porque a cada dia estamos aí nos preocupando em trazer mais novidade e aprofundar mais o vosso conhecimento em matemática, compartilhando essas experiências que demos de graça, tudo que nós também aprendemos de graça. Thanks, meu nome é Pedro da Glória Valis, este é o canal Capa Te Espero.